Eu tenho certeza que você já nos ouviu falar várias vezes sobre o Apocalipse. Geralmente a gente tem uma abordagem mais religiosa, mostrando o que as Escrituras Sagradas têm para nos ensinar por meio de previsões e profecias fornecidas por diversas pessoas ou entidades. E por intermédio de teorias da conspiração que, de uma forma ou de outra, também podem nos ensinar alguma coisa sobre nosso próprio futuro. Todas essas fontes de conhecimento que mencionamos podem ser consideradas reais, dependendo de sua perspectiva. Mas hoje, nós viemos aqui para falar sobre uma ameaça iminente que só poderá ser evitada por nós mesmos, já que a própria humanidade é responsável pelos eventos que poderão levar ao fim do mundo. As previsões que iremos conhecer foram formuladas por um grupo de cientistas responsáveis por gerir o relógio do juízo final, um marcador metafórico que indica quão próximos estamos da aniquilação do mundo. No início deste ano, o contador foi ajustado para 89 segundos antes da meia-noite, o mais próximo que já estivemos do fim. Quando o ponteiro finalmente chegar a 0 hora, nós estaremos literalmente sem mais tempo. Por isso é possível dizer que estamos atrasados, e é melhor agir antes que seja tarde demais. O relógio do juízo final, relógio do Apocalipse ou Doomsday Clock, em inglês, foi criado por um grupo de cientistas em 1947 com o propósito de chamar a atenção do mundo para o quão próximos estamos do fim de acordo com nossas próprias ações. A instituição por trás dessa iniciativa é a Bulletin of the Atomic Scientists, uma organização sem fins lucrativos idealizada por grandes nomes como Albert Einstein, Robert Oppenheimer, entre outros. Esses pesquisadores foram os responsáveis por desvendar como seria possível manipular o núcleo de um átomo, um processo que seria capaz de liberar uma quantidade gigantesca de energia. Esse avanço seria capaz de melhorar, e muito, nossa capacidade energética, já que as usinas que usam esse tipo de tecnologia poderiam ser muito mais eficientes do que as formas de obtenção de energia que conhecíamos até então. E, de fato, as usinas nucleares têm provado o seu valor desde aquela época. No entanto, essa descoberta também foi usada para outro fim, muito menos nobre e nada benigno: a construção de armas nucleares. Todos esses avanços foram feitos através do Projeto Manhattan, um esforço impulsionado e financiado pelo governo americano durante a Segunda Guerra Mundial. Depois que a pesquisa foi finalizada e as 2 primeiras bombas foram construídas, o mundo presenciou seu poder destrutivo quando as ogivas foram lançadas sobre o Japão, que a essa altura já estava praticamente vencido. A ideia era mostrar o quanto estas armas eram poderosas e, nesse sentido, o objetivo foi cumprido com maestria. Depois disso, até os pesquisadores envolvidos no projeto se assustaram com o potencial destrutivo destas bombas, especialmente depois que outros países, como a União Soviética, dominaram técnicas para fabricá-las. A partir deste ponto, o mundo foi mergulhado em um novo tipo de conflito. Uma tensão generalizada, em que qualquer ataque poderia dar origem a uma guerra nuclear que provavelmente colocaria fim à humanidade. Foi assim que, em 1947, surgiu o relógio do juízo final. Naquele momento, o contador marcava 7 minutos para meia-noite. Uma medida criada pelos cientistas para quantificar o quão próximos estávamos do fim. Portanto, o relógio nunca pretendeu medir ameaças existenciais como uma previsão fornecida por um calendário antigo, uma profecia mística ou a iminente queda de um meteoro. O contador sempre lidou com fatos e ameaças produzidas por nós mesmos. Por isso ele é tão assustador e preocupante, já que é extremamente possível e realista. Não é à toa que, a partir de 2007, ele passou a considerar as mudanças climáticas e outras variáveis produzidas por nós em seus cálculos, o que fez nosso tempo diminuir ainda mais. E não pense que essas estimativas são feitas de forma aleatória, arbitrária, descuidada. Para chegar à conclusão de quanto tempo nos resta, o Bulletin conta com análise do Conselho de Ciência e Segurança da organização,
além de recorrer ao seu conselho de patrocinadores que possui nada mais nada menos que 11 ganhadores do Prêmio Nobel. Por isso é seguro dizer que algumas das mentes mais brilhantes do mundo estão envolvidas nesse projeto, o que é mais do que suficiente para conferir a notoriedade que esses resultados merecem. Agora vamos conhecer algumas das variações mais importantes que o relógio sofreu ao longo dos anos. Em 1953, os ponteiros marcaram 2 minutos para meia-noite, o valor mais baixo desde sua criação. Isso se deu por conta dos testes das primeiras bombas de hidrogênio, mais poderosas do que uma bomba nuclear, conduzidos pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Em 1984, o relógio do juízo final foi ajustado para 3 minutos para meia-noite, pois nessa época as tensões da Guerra Fria se estreitaram ainda mais e os Estados Unidos e a União Soviética cortaram até mesmo as poucas relações diplomáticas que eles tinham. Como esse conflito foi permeado por ações passivo-agressivas, o fim do contato entre as potências poderia significar que a disputa iria escalar para as vias de fato que, felizmente, não aconteceu. A beleza desse relógio é que, diferente dos instrumentos convencionais que usamos para medir o tempo, ele também pode retroceder, o que indica que estamos caminhando para melhor trajeto. E a prova disso é que, em 1991, o relógio marcou 17 minutos para meia-noite, o mais distante do fim até o momento. E isso aconteceu depois que o presidente George W. Bush assinou o Tratado de Redução de Armas Estratégicas com a União Soviética, o que reduziu drasticamente as chances de um conflito nuclear. Conforme mais países foram conduzindo novos testes com armas nucleares, como China, Índia, Irã e Coreia do Norte, o relógio voltou a acelerar em direção à meia-noite novamente, voltando aos 2 minutos em 2018. De lá para cá, o tempo reduziu ainda mais. O ápice dessa tendência aconteceu agora, no final de janeiro de 2025, quando o relógio passou a marcar 89 segundos, ou 1 minuto e 29 segundos para meia-noite, o menor tempo da história. Daniel Rose, presidente do Conselho de Ciência e Segurança do Bulletin, explicou quais foram os motivos que levaram a essa redução. O primeiro deles é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito que começou em 2022 e já é considerado o maior e mais devastador da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar de estar relativamente estabilizado, em novembro do ano passado, o presidente russo, Vladimir Putin, alterou as diretrizes para um ataque nuclear depois que a Ucrânia foi autorizada a usar armas de longo alcance fornecidas pelos Estados Unidos. Essa atitude foi vista como um passo perigoso para um conflito generalizado, o mais contundente que tivemos nos últimos anos. As disputas no Oriente Médio e no leste do Pacífico também preocupam os cientistas. Apesar do cessar-fogo que prevalece em Gaza atualmente, alguns países envolvidos, como Israel e Irã, possuem armas nucleares, o que pode levar a um escalonamento. Dessa mesma forma, a Coreia do Norte está conduzindo vários testes ultimamente e a China intensificou os exercícios militares próximos à ilha de Taiwan, que ela reivindica fazer parte de seu território. Outra preocupação iminente diz respeito à inteligência artificial e suas aplicações futuras. Todos sabemos como esse recurso cresceu no ano de 2024. E agora os especialistas estão temerosos a respeito de como essa tecnologia será usada no futuro, especialmente em um contexto de guerra. Já imaginou qual seria o impacto de dispositivos geridos por IAs em uma guerra? Esses cientistas estão considerando isso. E o cenário não é nada promissor. Além de tudo isso, ainda precisamos lidar com as mudanças climáticas que continuam sendo nosso calcanhar de Aquiles. O ano de 2024 foi o mais quente registrado na história, de acordo com cientistas da Organização Meteorológica Mundial da ONU. Mas isso não é tudo. Os últimos 10 anos foram os 10 mais quentes e essa tendência está escalonando cada vez mais. Esse é o motivo pelo qual estamos presenciando tantas tragédias ultimamente, como a que arrebatou o Rio Grande do Sul no ano passado, por exemplo. Nosso clima está cada vez mais extremo. Chuvas extremas, calor extremo, seca extrema, e tudo isso provocado por nós mesmos,
pelos impactos que causamos no meio ambiente. Nós precisamos lembrar que o relógio do juízo final não pretende ser preciso, isto é, medir a passagem do tempo de forma literal, como faz um relógio comum. Seu verdadeiro objetivo é estimular conversas e promover o engajamento público e político para promover mudanças necessárias na sociedade, como desacelerar as mudanças climáticas e incentivar o desarmamento nuclear, por exemplo. Todas as variáveis analisadas pelos pesquisadores são extremamente perigosas e deveriam ser desencorajadas e não incentivadas. A ideia de transformar essas ameaças em algo que pode ser medido por um objeto trivial como um relógio é uma forma de chamar a atenção para algo que realmente nos falta: tempo. É preciso agir rápido, antes que nossas escolhas se tornem definitivas, o que irá impactar não apenas nossas vidas, mas também o futuro das próximas gerações, de toda a humanidade e até do nosso planeta. Vamos acordar, pessoal? Até a próxima.